Para entender a passagem deste fenômeno, a gente vai conversar agora com o Marcelo Zurita, que é diretor científico da Abramon, a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. Zurita, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo mais uma vez. Explique para a gente a passagem desse meteoro, por que acontece e por que a gente vê esse clarão tão forte que, em parte do país, assustou bastante gente. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, né, o pessoal que se assustou, a gente tem que tranquilizar esse pessoal, porque esses fenômenos, eles não são mais perigosos do que as chuvas, né, que a gente está vendo aí, e está realmente trazendo muito transtorno, né? Os meteoros são fenômenos basicamente luminosos, né, que a gente observa no céu, e eles ocorrem quando um fragmento de rocha espacial atravessa a atmosfera da Terra em alta velocidade, né? Eles orbitam o Sol em alta velocidade e quando encontra a Terra, eles acabam provocando esse fenômeno luminoso, porque a velocidade deles é tão alta que acaba comprimindo e aquecendo os gases atmosféricos e gera essa bolha de plasma incandescente que a gente vê aí cruzando os céus aí nesse caso aí de Minas Gerais. E a partir do momento em que há essa transição, essa passagem que gera essa luminosidade, fragmentos podem se soltar e, por exemplo, atingir, né, o solo? Há registros disso ou há risco, por exemplo, desses fragmentos provocarem algum tipo de prejuízo, Zurita? Olha, na maioria, né, na imensa maioria dos casos, os meteoros, né, essas rochas espaciais, elas são completamente consumidas durante a passagem atmosférica. O calor é tão grande que elas se vaporizam completamente. Não é o caso nesse meteoro, nesse bólido que a gente observou essa noite, tá? Esse daí a gente acredita, tem fortes indícios de que esse meteoro atingiu as camadas mais densas da atmosfera. Quando isso acontece, as pessoas relatam terem ouvido barulho de explosão, terem sentido tremores, e isso a gente viu lá na região de Perdizes, Araxá, naquela região do Triângulo Mineiro. Tá? Isso são fortes indícios de que esse meteoro aí acabou também deixando meteoritos em solo. Esses meteoritos, é claro, são pedras caindo do céu, né? Eles oferecem algum risco se a pessoa tiver o azar de estar passando embaixo na hora que eles caírem, né? Mas não precisa se preocupar porque não existem casos conhecidos de pessoas que morreram atingidas por meteoritos, né? Existe um caso muito bem documentado nos Estados Unidos de uma senhora que foi atingida por um meteorito enquanto dormia. Ela foi atingida na bacia, mas sobreviveu, né? Era apenas um ferimento. E existem alguns casos aí estudados ainda de possíveis mortes bem antigas, né, de pessoas atingidas por meteoritos. Mas não é algo que vai acontecer, não é algo que a gente tenha que se preocupar mais do que a gente se preocupe, por exemplo, com chuvas, com relâmpagos ou com outras coisas do tipo. Era o que faltava, né, Zurita? Você escapa da Delta, escapa da Ômicron, de repente toma um meteorito na nuca, né? Ninguém merece isso. Quando você fala em tamanho de meteorito, qual que é o tamanho mais ou menos, né, diâmetro, essas coisas, hein, Zurita? Então, sabe esse barulho de explosão que o pessoal relata ter ouvido? Quando isso acontece, geralmente é quando ele está chegando nessas camadas mais densas da atmosfera e a resistência do ar é tão grande que esse objeto, por maior que seja, ele acaba se fragmentando. Então a gente estima que esse meteoro aí, ele foi gerado por uma rocha espacial aí em torno de meio metro a 1 metro de diâmetro. Essa rocha ela vai se destruir, né? Ela vai se fragmentar completamente e aí a gente vai ter pedacinhos de 10 centímetros, de 1 centímetro, de alguns gramas Tá. apenas de meteorito, tá? Esses aí, eles quando caem, eles já perdem grande parte daquela velocidade que eles tinham quando atingiu a nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera nos protege e acaba freando, né, esse ímpeto nessa velocidade com que o meteoroide, né, a rocha espacial atingiu a nossa atmosfera. A gente já viu relatos de pessoas que encontraram, né, fragmentos dessa rocha espacial. Se uma pessoa, por exemplo, se depara com isso, é importante que ela consulte alguém, que ela entregue para pesquisa, que ela procure cientistas. E por que há essa necessidade, hein, Marcelo? Sim.
Primeiro porque é muito difícil a gente identificar um meteorito, as pessoas que não têm vivência, né, com esse assunto, então é bom procurar alguém que entenda para confirmar se trata-se ou não de um meteorito. Então é importante que consulte essas pessoas. E esses fragmentos, eles são importantes para a ciência, eles têm um valor financeiro também, mas eles são importantes para a ciência porque eles trazem lá do espaço um pedaço de um asteroide ou um pedaço de algum objeto, né, de algum corpo celeste, que de repente seja de interessante de ser estudado aqui na Terra. Né? Eles contam um pouco da história do Sistema Solar e do processo de formação, né, do nosso Sistema Solar. Então são importantes para a ciência e por isso que é interessante que se procure alguém relacionado a esta área para analisar e, de repente, estudar mais esse objeto. Marcelo, a gente estava falando, né, mencionando que vocês fazem esse monitoramento. Uma curiosidade, vocês conseguem perceber por meio de satélites a presença desses meteoros, de que forma que ele vai se comportar, o movimento que ele vai fazer, a distância que ele vai percorrer e, inclusive, por isso enxergam com bastante tranquilidade possíveis explosões ou barulho ou o tamanho da luminosidade provocada por esse meteoro ao atingir a nossa atmosfera? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? A gente tem, não a Abramon, mas a gente tem alguns astrônomos no Brasil que trabalham com pesquisa de asteroides próximos à Terra. Existem outras instituições aí com telescópios gigantescos também procurando por esses objetos que passam próximos à Terra já faz algumas décadas, né? Desde os anos 90, com maior intensidade. E o que acontece é que desde que a gente começou a monitorar esses objetos até hoje, apenas 4 asteroides foram detectados no espaço antes de atingir a Terra. Ou seja, por mais que a gente observe, a gente não consegue ter prever com antecedência quando que um fenômeno como esse vai ocorrer. Então a gente tem que ter cada vez mais observatórios atentos, né, para o céu, para buscar por esses objetos próximos à Terra. E só para completar, existe um asteroide que foi detectado agora no início do ano e que ele tem uma probabilidade de 0,06% de atingir a Terra no ano que vem. Nossa. Não está sendo muito noticiado, mas a gente está acompanhando isso e a gente está monitorando para ver se essas possibilidades começam a crescer, se precisa tomar alguma providência. O asteroide tem 70 metros e se ele cair não vai ser só um fenômeno bonito no céu, não, viu? 0,06%. Então, vocês estão acompanhando exatamente essa movimentação para, caso seja necessário, alertar as autoridades sobre isso. Um importantíssimo trabalho, interessante. Como, Marcelo? Sabe o que está sendo previsto aí, que existe essa possibilidade de impacto? O dia 4 de julho, o dia da independência americana. Já pensou? Marcelo do céu. Você vem assim, Marcelo, com essa notícia desse jeito, com essa naturalidade. Marcelo Zurita, diretor da Abramon, que faz esse monitoramento. Pode falar, o que você gostaria de cumprir? De certa forma, isso é normal mesmo. A gente que acompanha esse processo, né, as descobertas de asteroides e tudo mais, a gente sabe que de vez em quando acontece de surgir um com alguma pequena possibilidade. O mais provável é que essa possibilidade caia com o decorrer do tempo e a gente não tenha essa preocupação no ano que vem. Mas a gente fica de olho. Importantíssimo você falar isso para a gente agora, aqui para a gente finalizar com o coração tranquilo, pelo menos. Obrigado, Marcelo Zurita, diretor científico da Abramon. Até a próxima. Até mais. Até.